E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Temos aqui mais uma questão do Exame Nacional de Qualificação do Profmat. Meu nome é Fábio, sou aluno da UFESA, né? Do curso de mestrado da UFESA, e vamos resolver aqui e encontrar o conjunto de solução dessa inequação, certo? Então nós temos aqui do lado as seguintes condições. Quando eu tenho aqui uma potência, né, a elevado a b menor que 1, certo? Com a maior que 0 e b pertencente aos reais, eu tenho aqui duas condições, né? O a ser menor que 1 e o b é maior que 0, né? E eu tenho a outra condição que se o a for maior que 1, o b vai ser menor do que 0. Então, vamos seguir aqui a resolução e vamos fazer o seguinte aqui, ó. No primeiro caso, vamos separar aqui a questão em dois casos. Então, o primeiro caso é observar, né, que o módulo de 2x mais 1, é menor que 1, né? E o expoente, que é um polinômio, né? Expressão, aliás, né? X elevado a 3 menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, né? É maior do que 0, certo? Então, aqui nós estamos analisando o primeiro caso e adotando aqui o primeiro caso, o item I, tá certo? Quando eu tenho... Quando eu tenho aqui um módulo menor do que 1, a gente resolve da seguinte maneira. A gente vai pegar o 2x mais 1, né, e colocar entre o intervalo 1 e menos 1. Tá certo? Professor, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Vamos fazer o seguinte. Como eu quero isolar o x, perceba que se eu aqui subtrair 1, ó, eu vou subtrair 1 em todos os membros aqui, ó. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, menor que 2x mais 1 menos 1, sobra 2x. Estou subtraindo menos 1, tá? E 1 menos 1 sobra 0. O que é que eu faço agora para ficar só o x aqui no meio? Não tem um 2 multiplicando, então eu vou dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2, ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2x dividido por 2 sobra x. E 0 dividido por 2 sobra 0. Então, eu tenho aqui o seguinte intervalo, ó. O x está variando, está entre menos 1 e 0. Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Vou botar aqui uma bolinha aberta, né? Menos 1, e aqui é o 0. Então, aqui é o x, ó. O x está neste intervalo, tá certo? Vamos olhar agora para essa inequação aqui, ó, de grau 3, né? O que é que nós vamos fazer? Eu já fatorei essa expressão, e essa expressão eu posso escrever da seguinte maneira, ó, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Tudo isso maior do que 0. Então, se você multiplicar, né, termo a termo, você vai voltar para a expressão lá em cima, tá certo? Como é que eu resolvo essa inequação? Bom, você sabe que você pode pegar cada uma separadamente e botar maior do que 0, certo? Então, para a gente ganhar tempo, eu vou escrever isso aqui em forma de intervalos, tá certo? Então, eu vou ter aqui a origem. Se eu botar aqui x menos 1 maior que 0, eu vou ter x maior que 1. Então, eu vou ter aqui uma bolinha aberta. Vou botar aqui no 1, tá certo? O outro intervalo, tá aqui a origem, 0, para a gente se situar. Se eu pegar o x menos 2 e colocar maior que 0, passo o menos 2 para o outro lado, fica 2. Então, bolinha aberta no 2, tá? Já já nós vamos fazer o jogo de sinais. Se eu pegar o x menos 3 maior que 0, né, passo o menos 3 para o outro lado, fica 3. Então, bolinha aberta no 3. Percebam que todas essas partes aqui fatoradas, né, a variável x ela é positiva. Então, a gente vai colocar mais para o lado direito e menos para a esquerda, tá? Mais para a direita e menos para a esquerda. Mais para a direita e menos para a esquerda. E vamos aqui traçar a última linha. Aqui é a origem, né? Que é o 0. Para a gente pegar a interseção geral desses valores, tá? Então, eu vou baixar aqui o valor 1, vou baixar aqui o valor 2 e vou baixar aqui o valor 3. E vamos fazer aqui o joguinho de sinais, tá? Ó, menos com menos é mais com menos, menos. Então, tudo aqui é menos. Agora, entre 1 e 2, ó, entre 1 e 2,
Aqui é menos, ó. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, aqui fica positivo. Entre o 2 e o 3, mais com mais é mais com menos, menos. E depois do 3, tudo é positivo. Professor, o que é que a gente faz agora? Perceba que o sinal aqui na desigualdade é um maior, certo? Então, eu vou pegar onde está tudo positivo. Então, a minha solução, né, polinomial aqui dessa inequação, o x vai estar aqui e vai estar aqui. Vou escrever isso aqui assim, ó. Forma de intervalo numa reta, ó. 1 e 2, bolinha aberta e bolinha aberta no 3, maior que 3. Tá certo? Então, se a gente perceber, no primeiro caso, olhar para este intervalo e para esse intervalo, perceba que não há interseção geral entre eles. Então, nesse primeiro caso, não há solução. Vamos escrever, ó. Não há solução, não é? Pois a interseção é vazia. É vazia. Tranquilo até aqui? Então, neste primeiro caso, com o módulo menor que 1 e o expoente maior que 0, não há interseção no intervalo, portanto, não há solução. Vamos agora para o segundo caso. Então, eu vou subir mais um pouco aqui para ficar melhor de ver. Então, vamos escrever aqui segundo caso. Certo? No segundo caso, se a gente olhar lá no segundo caso, ó, vamos voltar para cá. O A é maior que 1 e o B é menor do que 0. Então, vamos aqui a fazer os ajustes, certo? Então, no segundo caso, agora vamos fazer aqui o módulo de 2x mais 1 maior do que 1, certo? E o polinômio, aliás, né, a inequaçãozinha ali, a expressão x3 menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 vai ser menor do que 0. Ora, aqui, para resolver esse dado aqui, ó, como esse módulo é maior do que 1, né, você vai botar assim. Então, o módulo de 2x mais 1 é maior do que 1 se somente se somente se 2x mais 1 for menor que menos 1 ou 2x mais 1 for maior do que 1, certo? Isso é uma regra, tá? Então, quando eu tenho um módulo maior do que o número, né, eu vou escrever ele menor do que menos 1 e maior do que 1, tá certo? Resolvendo cada caso, para a gente ganhar tempo, eu tenho aqui que x vai ficar menor do que menos 1, ou x vai ficar maior do que 0, né? Cancela 1 com 1, x maior que 0. Então, se eu escrever isso aqui em forma de intervalo, numa retinha, vai ficar assim, ó, bolinha aberta, menos 1, e aqui vai ficar bolinha aberta no 0. Para cá. Tranquilo? Vamos analisar agora a parte do polinômio, tá? Então, a gente vai escrever esse aqui da seguinte maneira. Vamos lá. A gente já sabe que a sua forma fatorada é x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Tudo isso menor do que 0. Tá? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento anterior. A gente vai fazer aqui as retas, né? Uma reta para o 1. Então, tá aqui o 1, bolinha aberta no 1. A origem no 2, bolinha aberta no 2. A origem, bolinha aberta no 3. E a última reta é a interseção geral, certo? Nós vamos aqui analisar os sinais, tranquilo? Então, vamos fazer aqui o mesmo jogo de sinal, tá? Então, como aqui é positivo, se você fizer o estudo da reta, né, vai ficar mais para a direita e menos para a esquerda. A mesma coisa acontece
aqui no x menos 2, né? E a mesma coisa também para a direita, os sinais se repetem, tá? Vamos agora fazer o jogo de sinal. Vai ficar menos com menos, mais com menos, menos. Aqui entre 1 e 2, mais com menos é menos, menos com menos é mais. Entre 2 e 3, mais com mais é mais com menos é menos, tudo é negativo. E maior do que 3, positivo, tá? Olhando para o sinal aqui da desigualdade, como aqui é menor, tá certo? Eu vou pegar a solução onde está negativo. Então, o meu x vai estar aqui e o x vai estar entre 2 e 3, tá? Só para ficar melhor de entender, eu vou colocar aqui do lado, ó, dá para ver. Então, eu vou ter o seguinte, ó, bolinha aberta no 1, ó, menor do que 1, e o x está entre 2 e 3, também bolinha aberta. Então, o meu x está aqui, tá certo? Então, se você fizer a interseção geral, tá? Porque eu tenho que analisar a solução no segundo caso, desta parte e dessa parte. Então, se você fizer a interseção desse intervalo com esse intervalo, né, nós vamos ter a solução que vai ficar da seguinte maneira. Então, a solução geral vai ficar assim, ó, intervalo aberto, né, do menos infinito até o menos 1, né, ó, do menos infinito até o menos 1. Aí agora, você vai agora do 0 até o 1. Então, união do 0 a 1. E depois, união do 2 até o 3. Tá certo? Então, essa é a solução do conjunto da inequação inicial, que tem aquele módulo lá em cima, tá certo? Então, beleza? Então, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Curte aí o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, galera. Fui.